Salve galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tenham passado uma boa semana. Como já encerramos nossos assuntos da apostila, eu vou dar uma passadinha aqui pela apostila e peço que vocês peguem a de vocês também, e se ficou faltando alguma coisa, né, vai complementando para a gente estar já nos encaminhando aqui para o encerramento do terceiro bimestre. Nós realizamos 4 atividades avaliativas e além, né, dessas 4 atividades avaliativas formais, nós temos também como avaliação o processo de participação durante os fóruns. Então, caso alguém tenha perdido alguma dessas atividades avaliativas, entrem em contato para estar realizando. O primeiro, né, aliás, o último assunto que nós estávamos trabalhando eram os espaços da África. Nós trabalhamos o Japão e o continente asiático, e os tigres asiáticos também, né? E agora, por último, né, o nosso segundo assunto era espaços da África. Então, bora lá, vamos dar uma revisadinha aqui no conteúdo, ver o que ficou faltando a gente dar uma ênfase. Acredito que no nosso processo nós contemplamos bem o assunto, né? Conseguimos nos aprofundar um pouquinho sobre o assunto. Então, nós discutimos a questão, o contexto do continente africano, a questão da complexidade do continente, né? Essa questão dos refugiados, de onde eles se originam, para onde vão, os impactos dessa circulação de pessoas. O mundo visto, né, numa perspectiva Milton Santista, o mundo visto pelos africanos, né, como nós os olhamos, e nós também, né, um país também em processo de desenvolvimento, né, país subdesenvolvido em processo de desenvolvimento, e os países africanos também nessas mesmas condições, e mesmo assim, né, nós também olhamos com um olhar muitas vezes de desprezo para o continente, né? E aí aqui nós temos um texto numa perspectiva decolonial, no sentido de abandono do que é posto pelo olhar do branco, né, dos intelectuais brancos, sobre o continente para uma perspectiva do próprio olhar, né, de como a gente se olha, no caso a gente, no caso eles, né, como os africanos se olham e como eles transmitem isso para o mundo. Então é importante, né, quem perdeu essa aula, dar uma olhada aqui no texto. Aí nós discutimos a questão da relação da natureza e da sociedade, né, o espaço geográfico do continente africano, que nós temos o mapa político, nós vimos também os processos que levaram a essas definições de fronteiras, né, que não são fronteiras ditas, digamos assim, naturais, já distribuídas e divididas e colocadas pelos próprios africanos, né? Mas sim impostas durante o processo de partilha da África pelos colonizadores brancos, né? Os europeus. Questão de relevo e hidrografia. Então, nós vimos aqui a região onde existem os limites de placas tectônicas e onde existem as linhas da falha do Rift Valley, né? A formação aqui do Lago Vitória, com algumas confluências, né, de outros cursos d'água e que, consequentemente, né, daqui milhares e milhares de anos, essa porção, né, do chifre da África vai acabar se separando, né, se formando um novo continente. Aí a questão aqui dos rios, né, a gente viu aqui o rio Nilo, o delta do Nilo, a preservação, né, todas as margens assim bem verdinhas, que é uma região onde existe grande produção agrícola e também, né, tem a importância histórica dessa região, do Crescente Fértil, que foi a região onde houve o processo de domesticação das sementes. Aí nós temos alguns dos principais rios, né, o Congo, o Níger. Então, que a gente pode observar aqui nesse mapa.
nós temos aqui alguns aspectos físicos, né, as cadeias montanhosas. Então, ao norte nós temos a cadeia do Atlas. Aqui nessa região mais central, próxima do Congo, né, na floresta equatorial, nós temos o maciço de Camarões e Guiné. O terceiro, aqui ao sul, nós temos a cadeia do Cabo. No 4, as formações do maciço oriental, que é onde está o Monte Kilimanjaro, né, o Monte Quênia. Então eles estão nesse processo de formação. E o 5, né, todo o maciço da Etiópia, que são formações montanhosas também. O Kilimanjaro, né, que se destaca bem na paisagem, ele tem quase 7.000 metros de altitude, então se destaca bem, né, principalmente porque ele é um monte basicamente isolado na paisagem, está numa planície gigantesca, né, então a centenas de quilômetros de distância é possível observar o Monte Kilimanjaro. Ele é bem marcante mesmo na paisagem africana. O clima e a vegetação. Então, nós temos aqui uma variedade de climas, né? Estão descritos aqui. Para quem ainda tem alguma dúvida sobre essas características climáticas, também pode dar uma enfatizada aqui nesse quadro. Eu estou passando meio rápido, porque como é revisão, a gente já viu tudo isso. É mais para caso alguém tenha perdido alguma aula ou perceba alguma dúvida nesse processo, né? Fala assim, ai, nossa, a professora falou disso, mas não prestei tanta atenção ou fiquei com alguma dúvida, então pode estar retomando esse assunto. Então, aqui os processos, né, as distribuições do clima e os processos que interferem nessas características climáticas. Então, nós temos as correntes quentes, aqui das agulhas. Nossa, que... Meu Deus do céu, eu tô cega, gente. A corrente, eu acho que é isso mesmo, corrente das agulhas, nem sempre eu lembro o nome das correntes, principalmente as quentes, né? As frias, elas são mais fáceis. Aqui é a corrente fria de Benguela, que essa é bem famosa porque ela é similar à corrente de Humboldt, então eu sempre lembro o nome dessa daqui, que é uma corrente que se desloca desde as regiões do sul, né, próxima à região antártica, e ela traz, né, o frio e umidade. A gente está falando de uma corrente marítima. Por que eu estou falando da corrente de trazer frio e umidade? Porque as correntes de ar, né, as massas de ar, elas viajam acompanhando as correntes marítimas. Quando a gente faz a contraposição dos mapas de correntes marítimas com a circulação geral das massas de ar, a gente observa que elas se sobrepõem e viajam praticamente nas mesmas direções, nas mesmas regiões. Então, essa corrente de Benguela, ela é responsável, né, por trazer essas águas frias para a região aqui da costa sudoeste do continente africano. Consequentemente, uma região com bastante pescado, né, uma região que economicamente eles pescam bastante, né? Aqui ao norte nós temos a corrente fria das Canárias também, que vem desde as regiões mais próximas aos países nórdicos. Então ela viaja, né, desde as regiões polares ao norte em direção. Então nós temos a costa oeste africana praticamente toda de água fria e a costa leste de águas quentes. Assim como se a gente observar o continente americano, o continente asiático, passam por esse mesmo processo, né? É interessante observar essa questão da circulação das correntes frias e quentes, que sempre na costa oeste tem a corrente fria e na costa leste a corrente quente. Daí aqui as distribuições desses climas, tá, gente? Então, a região equatorial, né? A floresta equatorial e o clima equatorial. Os climas tropicais e as florestas também tropicais nessas regiões. O tropical de altitude, né? Nós temos aqui umas regiões mais elevadas, mas ainda de clima tropical. As regiões semiáridas, aqui, né? Pegando já
parte do deserto da Namíbia, do Kalahari, e aqui a região do Sahel. E aqui ao norte também, né, nos limites com o deserto do Saara. O árido ou desértico quente, então aqui já o deserto do Kalahari, o deserto do Saara, e o clima mediterrâneo. Então nós temos algumas poucas porções aqui de clima mediterrâneo. Nossa, eu sempre esqueço de falar de Madagascar, né, como se fosse um negócio assim aleatório, solto aí no meio do nada, né? Desconexo do continente africano. Mas aqui nós temos o clima também tropical e equatorial, tá, gente? E aqui ao norte nós temos também o clima mediterrâneo, né? Lógico, do mar Mediterrâneo, então nós temos os climas mediterrâneos também. A vegetação a gente observa, né, que segue bem os padrões das distribuições climáticas, das regiões climáticas. Então nós temos as regiões de oásis aqui, né, bem marcado na presença do deserto. As regiões de florestas equatoriais, que é a grande floresta do Congo, florestas e campos. As florestas e campos, que são as regiões de tropical de altitude, as savanas, né, que parece o nosso cerrado, então nós temos grande parte do território africano formado por savanas, as estepes, que pega, né, uma parte dos desertos aqui, as bordas dos desertos, né, que são como se fossem faixas de transição, os desertos, né, então aqui uma parte do deserto do Kalahari, e aqui ao norte o deserto do Saara. Aqui eu nunca sei muito bem os limites entre os desertos do Kalahari e da Namíbia, mas eles são próximos. E os maquis, que são, né, as vegetações das regiões de clima mediterrâneo. Então nós temos aqui ao sul e ao norte. A história do continente, né, que é a parte mais complexa. Então, inicialmente, né, os principais reinos africanos. Então, que é interessante, né, a gente ter essa noção que a África, antes dos processos colonizatórios, possuíam grandes impérios, grandes reinados e era muito abundante em riqueza, né? Mostra isso no filme Diamante de Sangue, e que mostra também, né, a questão da exploração do diamante. E tem a animação do Kirikou que mostra isso também, essa questão, né, do uso, do emprego dos adornos de ouro, de pedras preciosas, que era muito comum por pelos reis, né, pelos imperadores. Ai, o que eu fiz aqui? Bati a mão sem querer no mouse. Então nós temos, né, o rei do Congo, de Luanda, Lose, Monomotapa, os Alus, Songhai, né, que foi um grande reinado, muita gente dessa região foi trazida para o Brasil em condições de escravizados. Yorubá também teve bastante, né, que veio para o Brasil. Gana, Mali, que mais aqui que são bem mais conhecidos. Ruanda, aqui da região da Etiópia também, né, foi trazido bastante gente, enfim. Aqui o processo, né, uma imagem durante o processo de colonização durante o século XIX. A África, nesse processo de colonização, né, de 1880, no século XIX a 1937, um pouco antes do processo de descolonização da África, né? Então, mantém-se essa questão dos impérios, dos reinados. No entanto, né, havia o processo já de estabelecimento
de outras fronteiras que foram impostas pelos europeus que estavam nesse processo de colonização, de exploração dos recursos para a sustentação da indústria, da crescente indústria europeia, né? Aí fala aqui sobre a Conferência de Berlim, né, que ocorre esse processo da partilha da África, os países envolvidos. Então, quem perdeu essas aulas, dá uma olhadinha nisso, né? Então, aqui, ó, já em 1914, as novas fronteiras, 1937. E aqui no século XX, então as regiões, né, com a instauração dessas novas fronteiras, passaram a existir os conflitos e as guerras civis, né, sustentadas ambas pelos Estados Unidos e pela URSS, né? Eles sustentavam os dois grupos e deixavam os caras se matando enquanto exploravam facilmente os recursos da África. Deixa eu só fechar a janela porque, olha, ficou barulhão. Tá caindo o mundo. Os desafios socioeconômicos que hoje, né, a África enfrenta, mas que é importante a gente descolonizar esse pensamento de que a África é só pobreza, né? Não é bem assim. Hoje, a África ela já passa, muitos dos países já passam pelo processo de discussão interna do seu próprio desenvolvimento, né? Já não aceitam mais as imposições vindas de outros países. Ainda, né, tem essa questão das ajudas humanitárias, etc., mas hoje eles já discutem esse processo, né? Eles já percebem essa exploração das suas realidades por outros países, né? E como isso é utilizado assim para pintar aquela imagem de bonzinho, né? Então eles já ficam mais com o pé atrás e já reivindicam o próprio desenvolvimento. Tipo, a gente não quer mais ajuda, né? A gente quer se desenvolver por nós mesmos. Então isso é um avanço bastante importante para o continente. Aqui a gente tem as regiões, o mapa das regiões, as explorações, né? Os recursos que são explorados, as produções, etc. Também dá uma focada nisso. As regiões mais pobres, onde perduram, né? Fome e os conflitos. Então nós temos aqui na região do Sahel, né, uma grande faixa, na região do Congo, entre Ruanda e Burundi, que se vocês estiverem acompanhando os meios de comunicação internacional, né, eles voltaram a ter conflitos por essas semanas aí. Aí também, olha só, é importante, né, se estiver perdido as correções da apostila, então pode pausar o vídeo, né, tá anotando aqui as respostas. E a questão que tinha ficado para a gente discutir na aula passada, né, sobre essa questão da sustentabilidade, essas questões da exploração da fauna africana e que não deu tempo, né, porque a gente teve uma série de problemas na aula passada e hoje a gente dá continuidade, ficando então essa discussão para o nosso momento de fórum. Aí vocês tinham esses exercícios para estar realizando. Eu vou passando devagarinho aqui para poder pausar o vídeo e fazer as anotações. E aqui eu vou direto lá no gabarito. Então é isso, galera. Daqui a pouco a gente se encontra no fórum. Até lá!